Porque uma pessoa, ela está com seu estado físico baixo, como aquele caso da energia. A senhora lembra, uma pessoa com 1 metro de distância de um ponto, ela perde 90% da sua energia. Isso até gostaria de gravar isso, porque é uma coisa séria. Então, se uma pessoa está num local de uma radiação e o corpo não tem possibilidade da sua autodefesa, ela vai ficar doente. Agora, o que está do lado, que não está sob essa radiação, que é claro que o organismo dele tem uma capacidade enorme de defesa, e o outro já não. E aí, essa é a grande diferença entre uma pessoa ficar doente e a outra não. Exatamente isso, porque a gente vê dentro de uma mesma casa, a criança, às vezes, o pai fica doente, o pai fica com uma gripe muito forte, e a criança que está dentro do mesmo ambiente não fica. Não fica, e porque vice-versa. o quarto é muito importante, porque ela passa 8 horas, pelo menos, no mesmo lugar, parada, né, a cama onde dorme. Então, isso que o senhor estava dizendo, que o lugar onde dorme é uma coisa muito importante para a gente estar tratando. Que a pessoa trabalhe ou que dorme. Quer dizer, a pessoa fica 6, 8 horas no local, é claro que ela vai ter problema se o local for ruim. Isso a senhora me fez lembrar agora que na Suíça o presidente de uma organização me levou até um sítio e pediu para dizer o que eu achava da casa que estava no sítio. Eu disse, olha, a casa tem esse ponto aí que é muito ruim. Quando eu falei isso, ele olhou para o dono e os dois ficaram olhando. Depois ele me falou que aquele ponto já tinha ido uma outra pessoa e falou exatamente o que eu disse. Só que ele não tomou conhecimento. E ali dormiu o filho dele. E o filho dele morreu por causa da radiação. Bom, devia ter uns 7, 8 anos. Então olhou para a cara do outro, está vendo? Ele poderia ter salvo o filho dele da morte. Se ele tivesse ouvido o outro suíço que falou para ele do polo, mas não acreditou, deixou o filho lá e o filho acabou morrendo. E assim, não é esse caso único, está cheio de casos. As pessoas devem aprender, tem que aprender a detectar essas radiações para salvar suas vidas, salvar os seus filhos. E isso não é somente nisso, em todas as áreas. Por exemplo, salvar o supermercado, tem 3, 4 produtos lá. Qual é o bom e qual é o ruim? Se todos são parecidos. A gente tem a possibilidade de saber qual é o melhor e comprar o melhor e não comprar o pior, porque é mais barato ou porque a caixa é mais bonita. Vai comprar aquele que vai fazer bem, aquele que não tem toxinas. Isso é extremamente importante. Esse programa que a senhora está representando é extremamente importante. Leva a todos os telespectadores uma possibilidade, um conhecimento que hoje é importante. É um conhecimento que salva vidas e vocês têm que aprender. Queiram ou não queiram, aprendam. Porque se vocês não aprenderem, poderão ter as consequências nefastas, principalmente desta época do século XX. Doutor Marcondes, conta aí para o pessoal, para a gente aqui, um caso assim interessante da sua pesquisa, em algum lugar que o senhor tenha ido, que o senhor tenha detectado alguma coisa e que de repente a pessoa também não deu bola, ou que tenha dado e as melhorias que aconteceram. Conta pra gente, porque é importante as pessoas terem esse depoimento para estar entendendo mais sobre isso que o senhor está falando. O que a senhora está me pedindo é interessante. Eu vou falar o mais importante que eu acho. Aqui em São Paulo, o Palácio do Governo, a metade, lá não presta. É de uma nocividade muito grande. Em Brasília, a metade, ou mais da metade, também não presta, por causa da água, lençol freático. Então as pessoas que trabalham, que estão lá, a polícia, eles têm o problema dessa nocividade e não conseguem, os que estão nessa radiação, melhorar coisa nenhuma. Muito ao contrário, porque a cabeça deles não consegue pensar. E isso é um problema sério e que existe. Mas não é só isso.
Aqui, por exemplo, bairros chique, casas, mansões, muito bonitas e tal. Isso não quer dizer nada. Aqui em São Paulo, por exemplo, onde está a TV Bandeirantes, até o Rio, todas aquelas casas, aquelas mansões, todas estão com uma nocividade altíssima. Temos, por exemplo, esse artista Ronivon, ele mora lá. Eu resolvi o problema da casa dele. Mas acontece que ele tem um terreno, esse terreno lá no Morumbi, que foi demolida a casa que tinha. Por que foi demolida? Porque os cupins tomaram conta da casa e foram obrigados a demolir. Ali eu cuidei de uma senhora, uma jovem, uma senhora me chamou, tinha uma filha, porque morreu, com 19 anos, ficou ruim, morreu. E ela é vizinha de quem? Do Silvio Santos. E o Silvio Santos é vizinho de quem? Do esse ex-presidente Fernando Collor de Mello. Olha lá, e estão nas radiações. E eles tomam alguma providência? Nada, mas vão pagar, estão pagando. E não sabem que estão pagando. Porque interessa a eles é política, ganhar, fazer, acontecer. Mas as coisas importantes, sérias, ninguém toma conhecimento. E eles pagam. Ali no Morumbi, quantas mansões já estão ali para venda? É muito simples, só ir para lá e ver. Vende-se, aluga-se. Por quê? Verdade. Por causa das radiações. Não é por causa de bandido, assaltante, porque isso também é um problema. Mas esses bandidos estão matando. Por que eles estão assim? Porque eles moram em favelas, moram em local pequeno, em que a radiação é altíssima e mexe com a cabeça deles. É um negócio muito sério. Eu dou parabéns à senhora por se interessar nisso e fazer esse povo interessar. É um negócio muito sério. É tão sério e ninguém toma conhecimento. Isso aqui é revoltante. Quando eu estou na Alemanha, na França, em outros países, eles sabem, me conhecem, me cumprimentam. Aparelhos que eu tenho aqui na Europa não tem. Na Rússia não tem. Eu sou amigo de cientistas russos e eles me têm em consideração altíssima. Por quê? Por causa do meu trabalho. Em Pato Branco, uma cidade, eu mudei a energia toda da cidade. O que aconteceu? Foi um prejuízo grande para quem? Para os hospitais, que caiu o movimento, para o pronto-socorro. As pessoas se revitalizaram, não havia doente. E por que eu fui a Pato Branco? Porque o prefeito de lá, ele assistiu um programa meu na TV há muitos anos, ligou, mas não tomou conhecimento. E o que ele pagou por ele não ter conhecimento, como vocês também que estão assistindo, não tomam conhecimento, vocês também vão pagar. Como ele pagou, morreu a esposa de câncer. Aí eu fui lá e vi a radiação que estava, o que ele fez para redimir a culpa